Desde 2014, a economia brasileira oscila entre queda e estagnação. A promessa de retomada econômica foi o argumento usado pelo governo para aprovar a redução dos investimentos públicos em 2016 e as reformas trabalhista em 2017 e da Previdência em 2019. Mas o corte dos direitos dos trabalhadores e o arroxo nas contas públicas não surtiram o efeito propagandeado. No começo de março, o IBGE divulgou o PIB de 2019, que veio com apenas 1,1% de crescimento. Porque, afinal, a economia brasileira segue paralisada. Quem responde a essa e outras questões sobre o momento da economia brasileira é o economista Décio Garcia Munhoz, da Universidade de Brasília. Professor, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Ora, eu que agradeço a oportunidade de poder levar à discussão esses assuntos. Então, professor, a gente tem aí esse PIB de 2019 que veio bem abaixo do esperado. A gente tem, inclusive, aqui já um gráfico que nós preparamos com a lista aí do PIB de 2011 para cá. Eu queria que a gente conversasse um pouquinho, eu queria que o senhor explicasse para a gente por que se fez tudo isso, cortou o direito dos trabalhadores com a reforma trabalhista, cortou o investimento do Estado com o teto dos gastos, fez a reforma da Previdência, quer dizer, deixou as pessoas trabalhando mais tempo e o governo vai desembolsar menos ao longo desse tempo, porque com todas essas medidas que foram divulgadas, foram vendidas como o grande motor para fazer a economia voltar a girar, nada aconteceu. A economia real, aquela voltada para produção, emprego, etc., e você tem a economia virtual, digamos, a economia monetária. A política econômica ela se concentra, sempre tem se concentrado na parte financeira. Então, você veja, trabalha-se com juros e afeta-se a dívida pública. Trabalha-se com juros, afeta-se a renda das famílias, a renda disponível e a demanda. Então, ela está respondendo aquilo que vem recebendo. Agora, claro que são sinais trocados, porque nós vínhamos bem, digamos, turbinados pela economia chinesa, pela demanda chinesa. Depois disso, nós tivemos assim, uma situação muito excepcionalmente favorável, especialmente devido à agroindústria, né? E com isso, você gerou emprego no interior, coisas assim. Só que, paralelamente, você tem usado, por 20 anos ou mais, a taxa de câmbio para você segurar a inflação artificialmente. Quando você faz isso, você derruba a indústria. Só sobrevive a indústria que importar o máximo de componentes baratos da China. Eu só posso produzir uma máquina se eu tiver componentes baratos. Conclusão, eu travei a indústria. E a política monetária, política de juros, à medida que você puxou a Selic, você afetou o quê? Aumentou a taxa de juros do sistema bancário, afetou a renda disponível das famílias. Vamos dar uma olhadinha aqui, exatamente essa questão. A gente tem esse gráfico aqui que mostra a taxa de juros, uma evolução aí nos anos ímpares de 2011 até 2019. Essa taxa de investimento da indústria, né, a taxa de investimento na produção e essa variação do PIB, que foi aquilo que a gente começou falando. Um PIB de 2019, 1,1%, 1,3% em 2017, mas 2018 foi isso também. A queda de 3,5% em 2015 e que já tinha acontecido em 2014, embora a gente tenha tido aí um crescimento de 3% em 2013, e 2011 teve um crescimento de 4%. Como é que esses números, como é que essas variáveis se correlacionam? A gente tem um juro de 14,25 e uma queda de menos 3,5 na variação do PIB. Mas se a gente pegar em outra questão, a gente tinha aqui uma bolsa de valores, o senhor falou em economia virtual, uma bolsa de valores funcionando bem. Em 2017, 2018, 2019, a bolsa bateu recordes. Como é que isso explica essas variáveis tão diferentes? Não, veja bem, nós estávamos pagando juros elevadíssimos nos títulos públicos. Nos recompra de títulos pelo Banco Central, colocação de títulos com garantia de recompra. Então, a despesa do governo, a taxa de juros paga pelo governo sobre a dívida pública, ela empinou e descolou da Selic. Com isso, os capitais entravam por quê? Porque eu posso ganhar na Bolsa e se a Bolsa der uma recuada, eu caio para títulos públicos com altíssimas taxas. Entro para ganhar taxas altas e se a Bolsa der expectativa tiver
de ganho na Bolsa, eu vou para a Bolsa. Então, você atraiu recursos com uma taxa muito grande. Mas essa taxa aí, ela provocava um endividamento grande do governo e rebentou o governo. A taxa de juros. Taxa de juros, não a Selic, a taxa média paga pelo governo é muito maior. Do que? Isso aqui é só o piso. Esse é o piso e esse piso puxa a taxa de juros dos bancos, cobrada das empresas e das famílias. Agora, a taxa de juros que o governo paga é acima da Selic. Vinha pagando acima de 10%, mas recentemente em torno de 10% ao ano. Com isso, o que aconteceu? Os capitais não fugiram ou entraram e eu fiquei com 400 bilhões de reservas internacionais, 400 bilhões de dólares. Mas, em compensação, passou a custar cada vez mais. Você gastava aí, digamos, 150 bilhões de reais com juros. Nos últimos anos, você estava gastando 400 bilhões. O que significa? Mais de 1 bilhão de reais por dia com juros. Então, a economia, o que aconteceu? Setor público, super endividado. Pela Previdência? Claro que não. A Previdência Social Urbana, ela é equilibrada. Nos últimos 10 anos, deu um superávit de 400 bilhões. Não tem nada de Previdência na história. Mas a dívida pública é colossal, porque ela subia por essa taxa de juros e não tinha como pagar. Onde que eu vou pagar, arrumar dinheiro para pagar juros desse tamanho? Então, desse ponto de vista, a decisão de botar um teto na despesa do governo para poder pagar a dívida é uma decisão acertada? Não, veja bem, a dívida é impagável. Como é que você pode ter uma arrecadação de, digamos, 1 trilhão e 200 e ter uma dívida, uma despesa de juros de 400 bilhões? Mesmo que você feche tudo, todos os hospitais, todos os órgãos, tudo mais, não há como, entendeu? A coisa ficou totalmente absurda. Ou seja, a liberdade do Banco Central, o grau de autonomia que ele tem, é altamente danoso, porque ele não tem um fórum para submeter discussões das questões essenciais. Então, a nossa política monetária, a nossa política econômica, ela é orientada no enfoque monetário. Absoluta liberdade do Banco Central. E a economia real fica de lado. Então, acontece isso. O governo não tem como investir, as famílias não têm como comprar. O câmbio valorizado para segurar a inflação artificialmente trava a indústria. Então, você vê, você trava a produção para exportação pelo câmbio. Você trava a demanda das famílias pelo grau de endividamento das taxas de juros. E aumenta a dívida pública do outro lado. Então, isso que nós estamos vendo é a consequência de uma série de medidas de política econômica, não, mas financeira, dado o grau de liberdade do Banco Central e a conivência do Ministério da Fazenda, que sempre foi conivente. Aliás, mesmo nos governos anteriores, porque a gente teve esses problemas também. Nos governos anteriores, quando houve, por exemplo, a mudança por exemplo, entrou o Temer, o que se alegava é que o governo tinha deixado de pagar 74 bilhões de diferença de juros ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica e ao BNDES, 74 bilhões. O que aconteceu? O novo orçamento vai ter um déficit de 74 bilhões? Não, apareceu um déficit de 170 bilhões em seguida. Ou seja, o Ministério da Fazenda não tinha consciência você não tem organismos institucionais que chegam ao Ministério da Fazenda e falam assim, abrem os dados, abrem o jogo. Então, é um tal de você produzir dados e jogar para a imprensa, dados que não tem nada a ver com a realidade. Qual é a realidade, então? O senhor falou em uma coisa importante, que é a questão do endividamento das famílias, né? A gente tem um gráfico, um infográfico que nós preparamos exatamente com a questão do endividamento das famílias. Porque fala-se muito na reforma do Estado, no Estado do Estado. No fim das contas, a sociedade acontece dentro de casa, né? O país acontece dentro de casa. Então, eu queria mostrar aqui que é exatamente um infográfico que nós preparamos sobre a questão do endividamento das famílias. Em 2011, isso aqui são dados do IBGE, a questão do IPCA, né, que é a questão da inflação. Esse endividamento das famílias é da Confederação Nacional do Comércio, é um levantamento que eles fazem mês a mês e depois consolidam ao fim do ano. Em 2011, a gente tinha 58,6% das famílias endividadas. E esse dado vem oscilando, mas sempre subindo um pouquinho. A gente chegou a 2019 com 65,6% das famílias endividadas. Esses números são levemente arredondados, porque senão nem cabe num gráfico desses. Ao mesmo tempo, nesse período, a gente tem a inflação, porque, teoricamente, se a inflação sobe, as famílias ficam com menos dinheiro e podem até se endividar mais.
Não é o que está acontecendo, a gente está vendo quase ao contrário. A inflação em 2011, 6,5%, 2013, 5,8%, a inflação caiu, mas a dívida das famílias subiu. 2015 a inflação subiu muito, a dívida das famílias até caiu um pouquinho. 2017 a inflação caiu muito, foi uma queda brusca e a dívida das famílias subiu. E a dívida das famílias está sempre subindo. O que está acontecendo com a dívida das famílias? O problema da inflação é o seguinte, se você está numa crise de desemprego, as pessoas não têm renda, as empresas têm dificuldade de passar, de ter lucros. Então, trabalham com mínimo de lucro ou com prejuízo até. Então, a inflação revela uma queda, mas a queda é forçada pelas circunstâncias do brutal desemprego. Agora, o endividamento das famílias é que quando você aumentou os juros, você provocou uma coisa seguinte. No início da década, as famílias vinham conseguindo, com novas operações, praticamente refinanciar os juros. Rolando dívida. Rolando, e você botava o juros, então subindo o financiamento, subiu. O que é? Os juros que eu não consigo pagar, mas está mais ou menos controlado, alguma coisa assim. Quando você começou a puxar a taxa de juros da Selic a partir de 2012, por aí, que estava 7,25, se eu não me engano, e começou a puxar, a cada 3 meses você puxava, e chegou a mais de 14%. 2012 chegou, mas depois ela fechou o ano, aqui a taxa de juros, a taxa Selic estava em 7,5%, 7,20%, fechou 2012 com 7,25%, que é aquele gráfico que a gente foi viu crescendo antes. até 14%. Bom, havia razão para isso? Não havia. 14% em 2015. Mas isso aí foram sucessivos aumentos assim. Bom, o que estava acontecendo na economia brasileira? Começaram a dizer que o governo estava forçando o Banco Central a reduzir os juros. O Banco Central, pressionado pelo mercado e pressionado pela mídia, ele falou, não, eu tenho que salvar a honra, e começou a elevar a taxa de juros. Quando começa a elevar a taxa de juros, aconteceu um impasse na economia brasileira, que é muito importante. É que como você trabalhou com preço artificial de combustível, com preço artificial de energia e preço artificial do dólar, chegou mais ou menos em 2014, as coisas estouraram. Quem é que vai produzir energia para vender a preço subsidiado assim? Então, o governo puxou esses componentes de custo importantes, combustível, energia e dólar, para segurar a inflação. E com isso, dá uma folga para as famílias que teriam um poder aquisitivo maior com o aumento do salário mínimo. Mas isso era temporário. Por quê? Porque uma hora os perdedores diriam assim, estou no limite. E aconteceu em 2014. Você teve que aumentar energia, teve que aumentar câmbio e teve que aumentar combustíveis. Quando você fez isso, os preços controlados na economia subiram. Sim. O Banco Central falou assim, a inflação está aí e há uma pressão de demanda. E eu tenho que aumentar os juros para conter a demanda. Mas não tinha inflação de demanda? Mas não existia. As pessoas não estavam comprando? Claro que não existia a inflação de demanda. Por que não existia a inflação de demanda? Os dados do governo estavam mostrando, do IBGE, o Banco Central tinha eles, dizendo que era a inflação do segmento de preços controlados. Que você não pode segurar indefinidamente. Porque quem vai vender? Bom, quando aconteceu isso, o Banco Central falou assim, pressão de demanda. Agora eu vou levar mais aos juros. E foi até os 14%. Quando ele fazia isso, os bancos puxavam os juros também, e a despesa de juros das famílias subia pelo elevador. Então, as famílias que pagavam de juros no início da década em torno de 50 a 100 bilhões de reais, o resto iam rolando, eles chegaram a pagar, num determinado ano aí, 2015, se não me engano, 700 bilhões de reais de juros, capitalizando uma parte, mas assim mesmo pagando 700 bilhões. O que aconteceu? Aqueles que estavam em situação melhor, você puxou a demanda, porque tiveram que pagar juros muito grandes, passaram a pagar. E os outros que não podiam nem pagar, a dívida crescia, porque eles iam capitalizando. Então você deu um rolo tremendo. Os juros do ano de 2012 a 2019 é estimado em 3 trilhões e meio. A massa de juros. Que foi paga, que foi jogada para o mercado. Não, custo. As famílias conseguiram pagar, certamente as mais abonadas, 2 bilhões e meio. 2 trilhões e meio. Assim mesmo, você aumentou a dívida, eu estou dizendo das famílias, também a dívida das empresas. Aumentou em 1 trilhão. Agora, o componente custo grande é das famílias. E as empresas repassam também. Então, você travou a economia aqui, a economia, a demanda das famílias, travado a demanda de exportação por causa do dólar e travado qualquer ação do governo por causa do tamanho da dívida.
Aí vem o novo governo e fala assim, é a Previdência, tudo mais. E começa a ter toda uma política, e essas propostas todas, que elas vão para reduzir a renda das famílias. Ora, tem que aumentar a renda das famílias. O funcionário vai ter menos renda, vai pagar mais? Vai. Eu não posso fazer isso, é o contrário. Aí a gente fala assim, não, mas eu não posso realmente, porque o problema da Previdência é grave, tudo. Eu falo, não, INSS tem sido superavitário e agora está equilibrado. Previdência urbana, equilibrado. Sim, a rural não. A rural, porque a rural não é Previdência. E a militar não. Não, não, Previdência rural, não. Setor público é outra coisa, sabe por quê? Setor público tinha que ser entendido. Eu tinha Previdência no setor público, do pessoal até 2003, no governo federal? Não. Estados, a maior parte tinha Previdência? Não tem. Vamos fazer uma Previdência? Vamos. Bom, vamos discutir o primeiro ponto. E a responsabilidade pelo tempo passado? Quem é que vai pagar? Sabe quem é que vai pagar? Quem vinha pagando. É a responsabilidade patronal. Toda reforma foi feita assim. Nós temos que equilibrar isso e a única maneira disso, não está explícito, está implícito. A única maneira de resolver isso aí é o seguinte, é vocês pagarem pelo presente e pelo passado que não pagaram. Aí você aumenta as alíquotas e tudo mais e reduz ainda mais a renda dos funcionários. Então você tem toda uma política de reduzir o poder de compra, a capacidade de compra das famílias. Então, você está jogando o Brasil no buraco. Agora, por exemplo, com isso aí que você está fazendo, e a reforma da Previdência, que nós chegamos a comentar alguma coisa, você vai jogar um desemprego brutal nos jovens. Só se fala em equilíbrio fiscal, equilíbrio das contas públicas. Como é que a gente casa ter dinheiro para a população comprar? Como é que a gente casa? O governo está organizado, tem que fazer tudo ao mesmo tempo ou dá para fazer do jeito que está se tentando fazer? Vamos organizar só aqui as contas públicas, esquece a economia real e depois a gente cuida. Como é que a gente junta eu acho o seguinte, bolo? O pecado cometido pelo Ministério da Fazenda e do Banco Central de criar uma dívida pública de 4 trilhões, que está aí, pagando próximo de 10% ao ano, cria um juros de 400 bilhões, aproximadamente. Bom, se eu não tenho dinheiro para pagar, porque não existe dinheiro para pagar isso aí, posso criar CPMF o que quiser. Eu tenho que administrar isso. Agora o mercado não, o mercado quer que você resolva. Tira da Previdência, tira do INSS. Você vai tirar 3 trilhões e meio do INSS em 20 anos. Que o INSS urbano que interessa é superavitário, agora é equilibrado. E vou tirar dinheiro por quê? Por causa da dívida pública. A dívida pública tem que ser pensada. O Banco Central, ele faz as operações de recompra e os juros devem estar na contabilidade do Banco Central. E chegar para o Congresso e falar assim, ó, gastei tanto de juros, vamos discutir. O Congresso falar assim, vamos discutir. Não, ele faz isso e manda a conta para o Tesouro. Então, essa dívida que tem aí, veja bem, além do tamanho dela ser sufocante e paralisar tudo, ela provoca o quê? Ela provoca uma situação em que você não consegue reagir porque o mercado quer dinheiro. Não existe dinheiro para juros. Professor, vamos tentar ver se a gente consegue desenrolar um pouquinho esse nó de um outro lado. Questão de exportações. Eu falo o tempo tendo produção, então vamos mostrar aqui essa questão de produção, exportação e importação. A gente ainda tem aí esse setor, principalmente do agronegócio, que estava vindo até bem, embora em 2019 já tenha tido uma quedinha e já indique nesse começo de 2020 uma queda também. A gente montou aqui um gráfico mostrando essa linha aí no tempo de 2011 a 2016, de exportações e importações. O verde é exportação, o vermelho é importação. Elas andam mais ou menos casadas até 2015, né? Quando a gente teve a exportação subiu mais e a importação caiu muito em 2017, subiu um pouco em 2019, subiu mais do que a importação, a exportação, né? Como é que isso aí não está ajudando, não? A gente vender o que a gente tem? Não, ele está ajudando, mas tem o seguinte, é que tem uma outra curva aí que chama despesas de serviços e tem as despesas financeiras. Então, o capital que entra para ganhar 10% nos títulos públicos, você remunera 10% em dólares. As empresas fazem empréstimos de matriz para filial. Quando faz empréstimo isso aí, eles usam esse dinheiro internamente e você paga também. Então, conclusão, 2019, sobraram 50 bilhões da balança comercial, ótimo. Eu falo ótimo, só que eu gastei 100 bilhões em outras coisas, especialmente com rendas, entendeu?
Ou seja, eu fechei 2019 com 50 bilhões de dólares de déficit. Gastei 100 bilhões. Sim. E os 50 bilhões da balança comercial não dão. Então, eu estou numa fase de desequilíbrio preocupante externamente. Aí o governo fala, não, então eu vou puxar o dólar para ver se eu consigo restabelecer a competitividade. Da exportação. Porque a indústria, como eu disse antes, o sujeito só pode fabricar uma cadeira se ele comprar o máximo de componentes e apenas montar a cadeira internamente. A política de câmbio baixo obrigou as empresas a serem montadoras apenas. O que significa? Um gasto grande. E tira mão de obra. Né? A gente reduz demais a mão de obra, o emprego no Brasil. Você congelou a indústria está congelada desde o início da década por aí, e na década passada também você fez isso. Então, o problema que você está aí na balança comercial, veja bem, já é depois de 2019. O que é? Eu vendia 30 bilhões de soja em grão para a China. Esse mercado conseguiu, graças à produtividade, à eficiência, à eficácia do setor de agronegócios. Só que os Estados Unidos agora falaram assim, eu quero o meu mercado de volta. E eles querem exportar 30 bilhões de soja. Ora, é o que nós vendemos. E já perdemos um pouco. Então, você tem um risco aqui, que é o problema americano com a China. Se eles querem 30 bilhões, eu posso ter uma desorganização do agronegócio, tem que ficar preocupado. Professor, a gente então está vendo aí um quadro um pouco pior. Eu vou colocar um outro elemento aqui, que é a questão da independência do Banco Central. Né? O Congresso discute a independência do Banco Central, fala-se muito nos últimos 5 anos na obrigatoriedade da independência do Banco Central, exatamente para ficar responsável por essa política monetária e pelo controle de inflação. O senhor vê isso como uma possibilidade de ajudar a resolver esse problema ou não? Não, nós já tivemos um Banco Central independente. O Banco Central nasceu independente em 64. Só que depois entrou um outro presidente, entrou outro ministro, e ele falou assim, eu tenho que fazer uma política para estimular a exportação e tudo mais. Aí precisamos ter uma política cambial realista. O que é política cambial realista? Acompanha os preços relativos. Só isso. Aí, quando quis fazer isso, o presidente do Banco Central deve ter dito assim, não concordo. Aí o ministro da Fazenda chegou ao presidente da República e falou assim, o presidente do Banco Central, que tem mandato, não concorda. O que eu faço? Aí o presidente da República deu um murro na mesa e falou assim, pô, eu faço uma revolução, não posso... Mas não é exatamente... Acabou a autonomia do Banco Central. Foram os militares de 64 que acabaram com a autonomia do Banco Central. Não, criaram a autonomia. E tiveram que acabar por quê? Porque eles queriam amarrar a política econômica. Aí você vê aí com um câmbio realista, você não pode ter câmbio todo dia assim. Quem pode botar uma fábrica de sapato se amanhã o dólar vai lá embaixo porque entrou capital especulativo e você abre falência antes de começar a produzir? Bom, a gente está aí em março com um dólar que a gente nunca viu antes na história do país. Como é que o senhor acha que a gente resolve, que a gente sai desse buraco, professor? O que o país precisa fazer para sair desse buraco? O setor externo você tem que ter uma política cambial diferente. Você pode ter para o financeiro um câmbio para eles brincarem no mercado com especulação. O comercial não. O comercial tem que levar em conta a relação de custos com o exterior. Eu não quero que meus sapatos fiquem mais baratos por causa do câmbio, mas nem mais caro. É o câmbio, a paridade de poder de compra que nós tivemos durante 30 anos isso aí. Então você tem que ter um câmbio realista. Aí o industrial vai investir para exportar. Hoje não. Você cria uma fábrica, faz tudo direitinho, de repente descobre que vem uma especulação financeira e cai o dólar, você vai à falência antes de começar a produzir. Então, você tem um problema externo seríssimo e que tem que encarar, porque o balanço de pagamentos rompeu assim e as perspectivas diante da crise americana com a China e do coronavírus trazem um grau de incerteza muito grande. Então, vai ter que se agir de forma realista. E no caso das famílias, eu tenho definido o seguinte, endividei as famílias, endividei. Joguei de juros na economia brasileira 3,5 trilhões em menos de 10 anos. Quebrei as famílias, quebrei o Estado. E agora? Agora, o que eu tenho que fazer no caso das famílias é o seguinte, eu tenho que ter um programa, um refis das famílias. Elas têm que recuperar a capacidade de compra. Eu dei dezenas de refis para as empresas. E não dou refis para as famílias que foram sacrificadas, tem sido por essa liberdade excessiva do Banco Central de transformar a economia brasileira em uma economia de rentistas.
Professor, a gente tem aqui assunto para mais 10 programas, só que a gente não tem tempo. Eu agradeço muito pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Vamos fazer, então, um outro programa só sobre a questão do endividamento das famílias. Muito obrigada pela sua presença, professor. Ora, muito obrigado pela oportunidade de colocar em debate. Eu acho que é isso que é importante. O seu programa é extremamente importante por muitas razões e, especialmente por isso, colocar em debate os assuntos. Bom, e eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser baixar ou indicar este programa, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou no canal da TV Senado no YouTube. Mande seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 61 2211 ou pelo e-mail agendaeconomica@senado.leg.br. Até a próxima.